espero que você esteja bem atento nessa aula de revisão. O intuito desse encontro é lembrá-lo como é importante que você se atente à qualidade dos repertórios. Isso volta sempre à base de como é que eu estou organizando minha leitura dos textos motivadores, quais são os conectores que eu já estudei antes para poder usar para elaborar o parágrafo. Eu estou revisando, o período está completo, é parágrafo bloco, você precisa prestar atenção nisso, porque a última pessoa que deve verificar antes de entregar para correção é você mesmo. Então, para poder levar isso em consideração, antes eu vou comentar aqui um exemplo de uma redação da cartilha, é uma redação já recente desse tema, pessoal, que foi o tema produzido ano passado, a questão das heranças africanas, só para a gente relembrar. Observe que aqui nesse caso, a candidata vem aqui, ó, o governo federal estabeleceu o Dia da Consciência Negra, então ela traz um marco histórico do dia. Em seguida, ela faz uma oposição estratégica, né? Tal fato, o fato que a consciência negra existe, mas, embora seja um avanço na história afro-brasileira, não consegue o que representar essa mudança no país. Viram? Isso é contextualização. A candidata relacionou uma data com a questão dos termos do tema. Onde é que estão os termos do tema, Zé? Desse tema aí, vou marcar de rosa para você ver. A questão do pagamento da herança africana no país. Viu? Você precisa se atentar a isso. Zé Nelson, como é que eu vou fazer? Primeiro, testando. Você tem que escrever parágrafos. Preste atenção em praticar. Segundo, a qualidade das informações. E aqui, para não esquecer, turma, vou até apagar tudo para você não esquecer disso, pelo amor de Deus. Ó, primeiro período, segundo, terceiro período. Pronto, tá vendo? 1, 2, 3. Virou aí? Você precisa lembrar de dividir o seu parágrafo. Isso é imprescindível. Dizer, Nelson, por que isso tem que ser feito? Quando você faz parágrafo bloco, você tem maior chance de penalizar na competência 4, na competência 1, sobretudo no caso, porque você pode acabar interrompendo o fluxo de oração, de expressão. Então preste atenção nesses detalhes, pelo amor de Deus. Mas para finalizar nessa introdução, o que a gente nota? Ao final, a candidata finaliza com o quê? Que ela vai discutir. Dessa forma, é evidente que a valorização dessas raízes culturais brasileiras é desafiadora, tanto pela educação eurocêntrica, que é o problema 1, quanto pela baixa representatividade política dos negros. Cada um desses vai ser feito em cada desenvolvimento. Só um detalhe aqui, primeiro período é o que mesmo? Na introdução, repertório. Ficou feio aqui, mas segue o baile. No segundo, no desenvolvimento, onde é que o repertório vem? Sempre presta atenção nisso. Repertório sempre no segundo desenvolvimento. Deixa eu marcar aqui de novo. R. A mesma coisa no D2. A mesma coisa. Escolhi até Djamila Ribeiro para você nem transcender. Ó. Repertório de novo. Presta atenção nisso. O que eu mais tenho é a gente falhando por falta de prática e desatenção. Então você tem que olhar para seguir. Porque todas as redações de nota 1000 seguem a mesma regra. Outra coisa que vocês estão vendo aqui nesse exemplo. Ó, tópico frasal no primeiro período do desenvolvimento 2, primeiro período do desenvolvimento 1. E sempre no tópico frasal tem que ter o que, Zé? Termos do tema. Ó, olha que coisa, gente. Está até repetido, mas tem os termos do tema. Então se atenta para isso. Isso é importante. Você precisa lembrar disso. Eu não vou detalhar isso aqui, eu quero que você depois veja essa redação ou pause a tela para você ler e prestar atenção com calma. Essa é a conclusão, inclusive, perceber os elementos, como aqui aparece, né? E, inclusive há traço de detalhamento. Então, gente, o que é esse encontro, Zé? Essa é a estrutura de apoio de nível 1 e 2. Em teste ainda, eu quero que você estude em cima dela, tente fazer parágrafo até para que você aplique. Observe que nesse caso aqui em questão, primeira coisa, você tem o nome do autor. O filósofo Foucault, ao discutir acerca do conceito de poder, define isso. O que está em vermelho é para manter? Eu espero que você não faça isso, né? O que está em vermelho é para você retirar e você substituir. Pode ser com qualquer filósofo, Zé Nelson? Com certeza, né? Eu estou pensando aqui em conceito porque eu estou entendendo que você vai lembrar o que você estuda nas outras disciplinas. Então, por exemplo,
O geógrafo Milton Santos, ao discutir acerca da globalização, define o conceito como isso, ponto. No entanto, nesse sentido, porque estão em cores diferentes? Porque se isso aqui for positivo, aqui vai ser o quê? Oposição, porque você vai dizer que não acontece. E se isso aqui for negativo, Zé? Aí você vai usar nesse sentido, porque o conceito ele é uma reprodução do que o tema está dizendo. Presta atenção nisso. Vou dar um exemplo caso você tenha me escutado e não tenha entendido. Vamos lá. Imaginemos a seguinte expressão. O filósofo Foucault, ao discutir acerca do poder, define o conceito como uma forma como um dispositivo em que ações são feitas para direcionar como os sujeitos eles se comportam e são colocados na sociedade. Nesse sentido, ao observar o cenário brasileiro, nota-se que as minorias políticas são violadas por uma presença de uma forma de controle político-social que coloca como subalterno na sociedade, ponto. Viu? Não tem muito detalhamento, mas olha como eu relacionei o conceito com um tema suposto aqui de minorias. É isso que você deve lembrar, certo? Então, nome, o conceito e aqui a explicação com suas palavras do conceito. Aqui, Zé, palavras-chave do tema junto com o conceito. Nota-se aqui ao observar o cenário brasileiro, nota-se que tal conceito se repete na sociedade, pode ser relacionado como isso, aquilo, outro. E aqui vem o terceiro período, esse cenário. Que cenário? O cenário que você disse que está acontecendo na sociedade com base no tema, gera efeitos na sociedade, sendo necessário discutir o quê? Argumento 1, argumento 2 e como isso tem a ver com o tema. Temos a introdução pronta. Percebeu isso aqui? Presta atenção nisso. Isso aqui veio solto, viu, gente? Ignorem. Em primeiro lugar, desenvolvimentos. Em primeiro lugar, observa-se que aqui o argumento 1 você não vai copiar isso aqui e colocar igual, você vai usar sinônimos. Potencializa a questão da herança africana, da subalternidade das minorias ou da exclusão das minorias. Eu coloquei um filósofo de referência aqui, que é o Foucault. Não, até peguei o conceito de discurso, né? Mas você pode trocar por qualquer outro filósofo, fique à vontade. Zé, e se eu quiser botar um filme? Beleza também, sem problema. Eu só coloquei porque eu espero que você se atente para contextualizar os repertórios. É com esse intuito que essa estrutura foi feita. Nesse aspecto, Michel Foucault conceitou o discurso como um conjunto de práticas que produzem significado na sociedade. A partir dessa visão, é possível perceber como, de forma negativa, você vai ter que qualificar aqui, como esse conceito de discurso ele é produzido na sociedade. Discurso de manipulação, de exclusão, discurso de preconceito, discurso de abandono, de violação. E aí você vai direcionar com base no tópico frasal e no problema que você escolheu lá no seu planejamento. Como isso acontece? Essa expressão que eu quero que você tenha muita atenção. Como essa situação acontece? Olha o que eu fiz. Essa situação acontece, assim como pontuou o filósofo, e o filósofo pontuou o que é o conceito de discurso na forma que os governantes deixam de investir em educação, falta atendimento específico para minorias políticas como LGBT, o que você quiser. E aí você coloca, você vai dar exemplo, porque exemplo arrasta. Eu já disse isso várias vezes em sala. E aí, por último, para fechar esse desenvolvimento, posto isso, é pertinente reconhecer e combater essa falha. E aqui, ó, 4 palavrinhas. Só essas é? Claro que não. Mas só uma dessas. Se o tema for governamental, combater essa falha governamental. Se for educacional, educacional e ponto. Viu? Agora não adianta ver essa aula e você não tentar fazer um parágrafo. Desenvolvimento 2. Observe que nessa estrutura que eu montei, só tem repertório na introdução e no D1. Eu não botei no D2, deixei mais simples porque eu quero que você primeiro vá fazendo. E essa é uma prova que eu espero encarecidamente que você tenha essa atenção. Além disso, é importante compreender como argumento 2 afeta aí aqui termos do tema, porque ficou fora, mas é termos do tema. A causa disso tem origem onde? E aí você vai explicar em que situação essa problemática que você colocou no tópico frasal ela se repete. Qual a consequência disso? Essa postura gera efeitos, exclui, faz as pessoas não terem acesso à saúde, elas são diminuídas, tidas como inferiores em relação às outras e blá blá blá, caixa de fósforo, a depender do tema. Então presta atenção nesse detalhe porque esse desenvolvimento ele não tem repertório.
O foco aqui é você detalhar explicando o problema. Entendidos? Eu espero que você tenha confirmado aí, me ouvindo agora. E a conclusão, Zé, eu botei dois modelos, modelo 1 e modelo 2. Claro que aí você vai escolher tendo em consideração que você já está mais familiarizado. Aqui não é um comum, é um exemplo básico, mas para que você garanta que você vai colocar todos os itens. Então vamos lá. Portanto, ações são necessárias para combater a exclusão das minorias no Brasil, viu? Com base no tema que eu usei para comentar os desenvolvimentos e a introdução aqui nesse encontro, você vai retomar os termos do tema nesse período. Assim, governo federal deve fazer um programa nacional de apoio às minorias políticas. Essa ação será feita por meio de cursos, atendimento personalizado, psicólogo. Ao colocar em prática essa proposta, será possível diminuir os casos de exclusão, blá blá blá, caixa de fósforo, BBB. Ponto. Observe que eu fiz uma proposta muito simples aqui e eu coloquei todos os elementos. Então, presta atenção nisso para garantir que você tome 200 pontos. A competência 5 é prática. Se você segue a sequência, você vai embora. Será que você colocou duas? Essa eu não botei o detalhamento do agente. Então, estou entendendo que no meio modo, você vai dar 3 exemplos entre vírgulas, de forma enumerada. Concursos, qualificação de professores, bota até mais, mas que esteja lá enumerado. Esteja enumerado. No estilo 2 aqui já tem um agente, o detalhamento no caso. O mesmo processo, retomada dos termos do tema, o nome do agente, a função do agente, presta atenção nisso, deve fazer que você vai dizer o que é, né? E lembra sempre o que ele vai fazer, considerando o que você disse aonde nos desenvolvimentos, porque uma proposta concisa não é só uma proposta do tema, é uma proposta para os problemas que você discutiu. Essa ação será feita por meio do que? Aqui você vai dizer como vai resolver o problema. E por último é a finalidade. Fez isso, Zé, o que vai acontecer? Tudo lindo, maravilhoso. Mas isso só vai dar certo se você prestar atenção e praticar antes da prova. Isso é imprescindível. Espero que você tenha se atentado a isso, porque eu quero ver boas notas na minha avaliação. Beijo!